Lembrar que não há idade para o Espírito Santo agir. Às vezes a gente coloca um momento exato para os corações serem convertidos, mas passagens da Escritura mostram que bebês, ainda dentro do ventre, adoraram ao Senhor Jesus. Então, não há idade. A gente ora crendo que desde pequenininho eles já se convertam, o Espírito Santo converta o coração deles ao Senhor e eles sigam esse caminho até o findar da vida. Vamos abrir em João capítulo 6, Evangelho de João, Evangelho de Jesus segundo João, o evangelista, o discípulo amado. Capítulo 6, nós iremos percorrer em alguns trechos de todo o capítulo, mas iremos fixar hoje nosso pensamento e nosso sermão nos versos 30 a 35. João, capítulo 6, versos 30 a 35. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe disseram eles: que sinais fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo e maravilhoso Pai, Tua palavra, Santo Deus, é o nosso refúgio. Ela, Santo Deus, é o nosso alicerce, que não faz com que nós afundemos em mentiras, mas o Senhor, pela Tua bondade, nos deu Tua voz escrita, ao qual podemos recorrer todas as vezes que necessitamos e escutar belas palavras de vida, bem como, Santo Deus, termos um norte para a nossa vida e termos também, Santo Deus, um alimento para a nossa fé. Faz isso hoje, Pai. Que Teu Espírito Santo conduza essa mensagem ao coração dos Teus, para que ela venha, Santo Deus, a achar morada. E como uma semente, Santo Deus, plantada, venha a ser, Santo Deus, fortalecida, cresça e dê muitos frutos. E assim, Pai, poderemos te glorificar. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós, a partir de hoje, iremos começar uma série de sermões nos conhecidos Eu Sou de Jesus. Ele, por algumas vezes, João, ele traz essa expressão: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo. Então, são 7 vezes que Jesus cita eu sou, em referência ao próprio Deus falando de si. Eu sou o que sou. Então, Jesus afirmando eu sou, ele está falando ali da sua natureza, um com o Pai. Então, por 7 vezes, ele demonstra essa sua natureza, colocando em coisas visíveis e palpáveis para nós, para que nós possamos entender como é o nosso Deus, qual o caráter, o que ele significa para nós. Então, Jesus, ele usa de alegorias para demonstrar verdades que se centralizam nele. E hoje, então, nós veremos o pão da vida, quando Jesus diz, eu sou o pão. Então, vejamos o que está acontecendo aqui. O contexto do capítulo 6 é muito interessante para nós entendermos esses versos que a gente leu. Se você for para o começo do capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso de número 15, é aquela famosa multiplicação de pães e peixes. Jesus, diante de uma numerosa multidão,
e falta de alimento para suprir todos, então ele pega poucos pães e poucos peixes e o multiplica, e toda a multidão se farta, até sobram alimentos. Então vem deste momento em qual Jesus multiplica pães e peixes. Depois o que acontece? Depois João vai demonstrar que Jesus anda sobre o mar, versos 16 a 21. Mais um milagre que ele faz, algo que surpreende os discípulos. Aí então, chegamos no contexto mais próximo do texto que nós lemos, no dia seguinte que tudo isso ocorreu. Veja, o que vamos ver agora aconteceu um dia depois da multiplicação dos pães e peixes e dos discípulos terem visto Jesus andando por sobre as águas. João 6,26, olha o que diz. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Então, quando Jesus retorna da noite do mar, e uma numerosa multidão está em volta dele, o buscando, ele fala isso para a multidão. Vocês não estão me procurando por causa dos sinais que eu faço, mas vocês estão me procurando porque vocês comeram da multiplicação dos pães e peixes e se fartaram. E o que vocês querem é simplesmente estar de barriga cheia. Vocês não me procuram por quem eu sou, vocês não me procuram pelos sinais que vocês viram, que os sinais eram feitos para comprovar a divindade de Cristo, mas vocês me procuram pelo benefício final e último, o menos importante, o fartar a barriga. Então, é isso que Jesus vai construindo neste texto. Ele, então, confronta aquelas pessoas que estavam seguindo, a numerosa multidão. Sempre a Escritura e os evangelistas, eles vão tratar como diferente. Quando você estiver lendo a Escritura, os evangelhos, e ver uma numerosa multidão, os discípulos, ou quando ele trata ali dos discípulos mais próximos, os apóstolos ou os 12, ele quer demonstrar um nível de intimidade diferente. A numerosa multidão, ela sempre vai seguir Cristo. E sempre o contexto da numerosa multidão é que ela está atrás dos benefícios últimos. Aquilo que pode fartá-los, que Jesus dá. Os discípulos mais próximos, eles têm um compromisso maior, mas não como os 12. Então, Jesus, ele trata um número grande de discípulos, ele tem 12 discípulos mais próximos, mas ele tem uma numerosa multidão de discípulos. Outro momento vai falar de 70 que ele envia. Mas ele tem um núcleo, que são os 12, que são os mais próximos dele. Então, sempre há essas três multidões, esses três grupos de pessoas acompanhando Jesus. Jesus, com isto, falando que eles queriam se fartar e não ver os sinais, o que ele está demonstrando é que eles deveriam buscar, o que eles deveriam estar buscando era a crença em Cristo. Ter fé e crer que Cristo era o enviado de Deus, o Filho de Deus e o Messias prometido. Mas eles não estavam crendo nisso. Eles estavam insatisfeitos com o que Cristo estava demonstrando. E aí o que é que acontece? Essa insatisfação leva Cristo mais uma vez a confrontá-los. Então Cristo confronta a primeira vez: vocês não estão me buscando por causa dos sinais, mas porque vocês se fartaram. E aí ele confronta mais uma vez, que é o nosso texto, dos versos 30 a 35. Veja, vamos ver verso por verso, as verdades que esse texto nos traz. Verso 30, vamos ver mais uma vez. Então lhe disseram eles: que sinais fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? 31 também. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Então veja, Jesus os confronta. Jesus diz: olha, vocês não estão me buscando por causa de quem eu sou, por causa da salvação eterna. Vocês me buscam por causa que vocês se empanturraram, por causa que vocês estão de barriga farta.
porque eu dei a vocês muita comida. É por isso que vocês me buscam. E aí eles perguntam assim: certo, se é para nós crermos em você, obrigado, presidente. Se é para nós crermos em você, qual sinal você nos faz? O que é que você faz para que a gente creia em você? Que sinais fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Olha como eles são audaciosos. O que é que você tem mais para mim? Eu quero milagres. Eu quero muitas coisas. Eu quero que você comprove. Eu preciso crer em você e quero que você me prove quem você é. Isso se torna algo cômico para a gente e talvez para o próprio Cristo, porque lembrem-se, um dia antes, o que Cristo estava fazendo com essas mesmas pessoas? Multiplicando pão e peixe. Ele pegou pegou poucos pães e poucos peixinhos ali e multiplicou para uma numerosa multidão, e eles se fartaram e ainda sobrou. Aí eles vêm questionar o Senhor: me dê um sinal para que eu creia. Isso já não basta? E aí então eles falam dos seus antepassados, dos seus pais, daqueles que trazem as suas crenças. Verso 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Veja, este erro é um erro recorrente. A gente não pode achar que as tentações no coração da humanidade são diferentes. Mas o que tenta o povo no passado é o mesmo que tenta hoje. Jovens e adolescentes, o que tenta vocês, quando vocês estão sós, quando vocês estão no colégio ou quando estão na faculdade, é o mesmo que tentou seu pai e seu avô, sua mãe e sua avó. Não muda. As tentações são as mesmas. Por isso a experiência paterna, a experiência materna, de ver seu filho e entender o que ele está passando. Porque você já passou pelas mesmas dificuldades. Você já sentiu o que ele está sentindo. Você sabe o que aquela idade traz para eles. E então eles são tentados pelo mesmo erro de seus pais. Eles são tentados e caem no mesmo erro. Veja, eles citam e eles confrontam Jesus, dizendo: qual sinal você vai me dar para que eu creia em você? Eu quero mais. Sinal o Senhor já tinha dado. Quais são os seus feitos para que a gente possa confiar em ti? Porque no passado, Moisés demonstrou algo. Veio manar do céu e alimentou todo um povo. O que eles estão citando? Eles estão citando o Salmo 78. Vamos abrir lá. Salmo 78, versos 18 e depois 24. Eles estão falando da história do êxodo, do povo no deserto, ao qual o Senhor dá pão do céu, o maná, para eles. Já eu entro nesse contexto. Mas nessa passagem específica, eles estão trazendo a lembrança do Salmo 78. Salmo didático de Asaf, versos 18 e depois vamos ver o 24. 18 e 24. Veja o que diz o Salmo 78, 18. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. O que é que acontece com o povo no deserto? O povo é liberto do Egito, então o povo está naquela caminhada no deserto, que era para durar pouco tempo, cerca de, se você traçar hoje, depois assim em algum momento do Google, você tira ali do ponto que é onde eles saíram do Egito até Jerusalém, dá cerca de 1 mês de caminhada, ou mais ou um pouco menos. Eles passaram 40 anos no deserto. Por quê? Por causa da confrontação e do seu pecado contra o Senhor. Então veja o que Asaf diz em seu salmo. O salmista vai falar: tentaram Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. O Senhor já os tinha tirado da escravidão, o Senhor os tinha tirado de uma terra que não era deles, que eles passavam necessidade, sofriam, e os estava levando para um local prometido, para uma terra prometida, que mana leite e mel. Mas nessa trajetória, o que é que eles fizeram? Tentaram a Deus. E como é que eles tentavam? Eu tenho saudade do Egito.
Lá a gente era escravo, mas pelo menos tinha ali a refeição todo dia. Lá a gente era escravo, levava chicotada, às vezes alguém agredia a gente, mas nós tínhamos pelo menos o que comer. E olha, o tempero do Egito é bom, viu? Eu tenho saudade de lá. Aqui a gente tem que racionar alimento nesse período, a gente tem que poupar, a gente tem que dividir com o outro. Lá não, cada um recebia a sua quantidade e pronto. Isso eles tentavam o Deus no caminho. E lembre-se, nós estamos nesse caminho. O Senhor nos tirou da escravidão, do pecado. Nós estamos passando por um êxodo até a terra prometida que mana leite e mel, a nova terra ao qual o Senhor nos levará. E verso 24, o que é que o Senhor faz então? No Salmo 78, fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu, lhes deu ali o pão do céu. Cereal, pão, a mesma palavra. Então veja, eles pecam contra o Senhor, mas pela misericórdia de Deus eles são alimentados. Mas eles ainda continuam errando. O Senhor dá maná para eles, um pão do céu, um pão gostoso, e diz: olha, não guardem de um dia para o outro. Cada um coma ali somente por sua necessidade. Cada dia eu lhe darei seu mantimento. Somente um dia você colherá por 2, para que no sábado do Senhor, o sabá do Senhor, no dia do descanso do Senhor, vocês também descansem. Então, na sexta-feira, vocês colhem 2 vezes, para então poder ter mantimento no sábado. Mas o que é que o povo fez? O povo começou a juntar, e querer se fartar, e cada um querer tirar vantagem. E aí, não, eu quero mais. Então pecaram, e aquilo começou a apodrecer, e bichos aparecerem. Então, aquilo que o Senhor tinha dado como bênção virou uma maldição. Então veja, esse foi o erro dos pais. Muitos e muitos anos atrás, pais, nós falamos aqueles ao qual nós seguimos os pensamentos. E agora eles estão cometendo o mesmo erro. Eles estão passando por um momento de exílio, ao qual um local melhor é prometido, mas eles não estão se fartando. Jesus multiplica os pães e os peixes para demonstrar a sua divindade, mas eles não estão satisfeitos. Eles querem se fartar, eles querem mais e mais e mais. É como a Escritura diz, as 2 sanguessugas, dá e dá, elas nunca se fartam. Então assim é o povo, assim é o erro de quando nós não vemos Cristo pelo maior milagre que Ele já nos deu, mas nós temos que querer ficar comprovando sua divindade dia e noite, ou exigindo dele algo que Ele não nos prometeu. Eu creio nele, mas no primeiro vacilo, na primeira dificuldade que eu passo, eu vou dizer: cadê Deus? Cadê Ele? Por que Ele deixou eu passar por isso? Onde é que Ele estava? Será que Ele não estava me vendo? Cadê Ele? Tentando o Senhor, teu Deus, em seu coração. Às vezes não é alimento que nos tenta, mas às vezes é algo que domina seu coração. Por que Deus não me deu? Por que Deus não fez como o meu querer? Por que Deus não curou? Por que Deus não trouxe? Quem é o homem para questionar o seu Criador? Então é isso que eles fazem, e é nisso que eles erram. Calvino, ele citando esse verso, o verso de número 30, ele vai dizer assim: e nos dias atuais, você vai ver como o pensamento, ele é bem atual, mas ele fala isso entre 1500 e 1600. Mas olha o que ele diz: e nos dias atuais, quantos existem que se assemelham a eles, a esses que tentam o Senhor? A princípio, porque prometem a si próprios que Cristo elogiará seus vícios, solicitamente abraçam o Evangelho e não exigem nenhuma comprovação dele, mas quando são chamados a negar a carne e a tomar a cruz, então começam a renunciar a Cristo e a perguntar: de onde veio o Evangelho? Em suma, assim que Cristo deixa de atender suas orações, também deixa de ser seu mestre.
Olha como é atual o que Calvino falou. Eles seguem a Cristo. Mas no momento que chega, que diz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, eles desistem. No momento em que Cristo, ou o Senhor, o Deus, não parece escutar suas orações ou não atendê-las, eles então questionam o Senhor e Cristo deixa de ser seu mestre. Prove que você é Jesus, prove que você é meu Salvador, prove. Prove Jesus. É isso que o pecado faz com que que nosso coração fale dia e noite, quando nós tentamos o nosso Deus. É interessante também pensar no pecado como uma prova de ateísmo, quando o pecado não te incomoda. Veja, todos pecamos, mas o crente, aquele que o Espírito Santo habita nele, quando peca, ele corre para o seu Senhor pedindo perdão. O Espírito o incomoda. Mas quando nós pecamos e não sentimos o Espírito tratando em nós, quando nós pecamos e temos mais medo dos homens do que de Deus, estamos comprovando algo que devia nos dar medo. Porque nós estamos temendo mais homens do que ao próprio Deus. Às vezes nós não vamos questionar o Senhor de boca. Me dê algo para que eu prove, mas nosso coração fala. O Senhor diz, não dorme, nem dormita, nem cochila o guarda de Israel. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor está no seu coração e na sua mente também. Quais são os seus pecados ocultos? Quem é você quando ninguém está te vendo? Espera lá. Deus está lá, te vendo. Deus sonda seu coração. Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe da verdade. Então, quando nós erramos e falamos, mas ninguém viu, nós tememos mais a homens do que a Deus. E nos tornamos piores do que estes, porque esses estão ali de frente do Senhor. E nós imaginando que estamos nas costas dele, que ele não está vendo, nós o tentamos de diversas formas. Por isso, o arrependimento também é chamado nesse texto. Lembre-se, esse texto é lido pelos crentes de todas as épocas. Então, o Espírito nos incomoda e nos faz ir ao nosso Deus crendo em quem Ele é, sem necessitarmos de provas, pela fé. Não precisamos tocar, não precisamos de imagem. Nós somos aqueles que, não vendo, cremos. A gente não o viu, mas nós cremos e temos fé. Nós nunca vimos um feito como este da multiplicação de pães e peixes. Nós nunca vimos o Senhor andando por sobre as águas. Nós nunca vimos maná descendo do céu. Nós nunca vimos mortos ressuscitando, sendo ressuscitados pelo Senhor. Nós nunca vimos tempestades acalmadas. Mas nós cremos. E essa é a maravilha do Espírito Santo. Essa é a maravilha do Evangelho. Feliz é aquele que não viu, mas creu. E esses somos nós. Então, eles queriam, como diz o verso 31, um Messias que os desse ali uma satisfação terrena, uma satisfação momentânea. O que é que os judeus buscavam na época? Eles buscavam a liberdade de Roma, porque o Império Romano estava dominando aquela região da Palestina, onde ali hoje tem o país de Israel, e eles também desejavam as bênçãos prometidas desde o Antigo Testamento, fartura. Então eles aguardam um Messias que dê uma vida terrena perfeita. Eles aguardam algo passageiro, eles estavam querendo algo passageiro. Eu quero que o Senhor me farte, assim como fartou ontem. Eu quero que o Senhor me farte hoje. Então veja, eles queriam algo que logo passaria. Mas o que Cristo os promete? Vai dizer no verso
nos versos seguintes. Olha o verso 32. Replicou-lhe Jesus. Então Jesus responde: em verdade, amém, amém vos digo. Ou seja, o que eu estou prestes a dizer é uma certeza inquestionável. Quando nós falamos amém no final das orações, ou no final de um cântico, ele está falando: assim seja feito o que eu acabei de orar, ou o que acabei de cantar. Às vezes no final do hino tem um amém, então é assim seja feito. Quando ele aparece no começo das frases na Escritura, é dizendo: o que vem a seguir é uma verdade inquestionável. Então Jesus diz: amém, amém, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Veja, eles estão utilizando lá do Salmo, o maná que desceu, que é tratado como o cereal do céu, ou o pão do céu. E aí eles têm um entendimento que foi através das mãos de Moisés. Deus comprova quem é Moisés, que Moisés era um líder ali enviado por Deus, e que através das mãos de Moisés foi comprovado o seu ofício pelo maná do céu e por diversos feitos que ele realizou. E aí então o Senhor diz: mas espera aí, o verdadeiro pão do céu não é aquele maná, porque aquele maná as pessoas comeram, depois ele vai tratar isso nos versos seguintes, e morreram. Aquele maná as pessoas tinham que comer todos os dias e logo sentiam fome de novo. Assim é a nossa vida. Às vezes Deus ele te dá algo, mas este algo que ele te dá em vida é uma bênção, é um presente de Deus, mas você tem que sempre lembrar: isto é passageiro. Deus me abençoou com uma casa, me abençoou com um trabalho, me abençoou com um estudo, me abençoou de alguma forma. Mas lembre-se, isto é passageiro. Por mais que seja um presente de Deus, tudo nesta vida é passageiro. Veja, o maná era um presente que se tornou maldição. E muitos presentes do Senhor que nós recebemos podem se tornar maldição. A gente vê isso com clareza no povo no deserto. O povo no deserto, quando saiu do Egito, eles receberam muito ouro dos egípcios. E o que eles fizeram com esse ouro? Êxodo vai dizer: eles fizeram um bezerro para adorar outro Deus. Então Deus faz eles saírem do Egito, dá a eles ouro do Egito para eles levarem para a nova terra prometida. E o que é que eles fazem com o ouro dado por Deus? Um bezerro de ouro. Quer dizer, a bênção de Deus se torna mais uma vez maldição. Então nossos olhos têm que sempre estar no eterno. Nossos olhos devem sempre estar naquilo que o Senhor nos prometeu, que é a vida eterna. As bênçãos que adquirimos nesta vida, elas devem estar sempre em nossa mente com aquele pensamento: é bom, mas é passageiro. Eu vou usufruir, mas é passageiro. Não é isso que vai dominar minha vida. Seus dons, seus talentos podem se tornar um ídolo. Aquilo que você conquistou com tanto suor que Deus te deu, na verdade, pode se tornar um ídolo. Então você pode falar ao Senhor um dia questionando. Alguns até batem no peito: eu que conquistei, não foi o Senhor. Se não fosse eu trabalhando, se não fosse eu madrugada dentro estudando, eu nunca iria conseguir. E da onde vem a força para isso? Então, nós temos que ter sempre esse cuidado de não cairmos nos mesmos erros dos antigos. Não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então, o Senhor vai demonstrar neste momento que aquilo que Moisés fez não era o final prometido. Aquilo apontava para algo muito maior. Deus abençoou o seu povo, não veio das mãos de Moisés. E o verdadeiro pão não é aquele, porque aquele foi passageiro. O que o Senhor continua nos falando? Verso 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele dá uma vida ao mundo.
Então o entendimento é que aquele passageiro é algo pequeno diante da grandiosidade do que aquilo significava. A grandiosidade que aquilo significava era que em algum momento Deus iria suprir seu povo de tal maneira que eles não sentiriam mais fome. Eles iriam ter uma vida que não era passageira. Essa junção dessas duas palavras, vida ao mundo, é uma vida contínua que não se acaba. Então é uma vida plena que o Senhor vai dar ao seu povo. E este pão vocês ainda não receberam. Não pense que o perfeito pão do céu é o maná. O maná era falho. O maná era simplesmente uma figura daquilo que viria. E acabou. A mesma coisa do sacrifício do cordeiro, não era pleno. Era uma simples figura daquilo que viria, o perfeito cordeiro. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E é interessante esse questionamento deles, porque alguns estudiosos vão entender como eles zombando do Senhor. E outros vão entender como uma reação verdadeira, porém ainda com pensamentos momentâneos, com pensamentos terrenos e pecaminosos. Alguns estudiosos vão falar que eles falaram isso zombando: isso é maravilhoso, então me dá desse pão. E outros vão falar que foi sincero, mas com a intenção errada. Eu quero desse pão. Esse pão que traz vida, esse pão que farta, esse pão que vai me encher plenamente, eu quero dele. Me dá dele agora. E aí o Senhor declara no verso 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O Senhor mostra que o pão que eles pediram, zombando ou com intenção errada, estava ali diante deles. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que traz uma vida plena. Eu sou este pão que vocês estão pedindo, que traz saciedade eterna. Eu sou ele. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Isso é interessante para nós, que o Senhor, neste verso, ele vai demonstrar onde podemos buscar a vida e onde podemos obtê-la. Devemos buscar a vida eterna somente em Cristo, porque Ele é quem dá. Ele é o pão da vida. Ele é o pão que dá a saciedade eterna. Não é um pão como um alimento que algumas horas depois você vai estar vazio de novo, mas é um pão que traz eternidade. É um pão que traz uma fartura que nunca irá se acabar. Quando aprendemos que Cristo é o pão por meio do qual nossa alma deve ser alimentada, isso penetra mais profundamente em nosso coração do que se Cristo simplesmente dissesse que Ele é nossa vida. Então Jesus usa esta analogia para então nós entendermos que como nós necessitamos do alimento, como nós necessitamos do pão diário, do alimento diário para nos fortalecer, nossa alma ela precisa de Cristo para viver. Nós precisamos de Cristo para termos vida. Então ele usa essa analogia do pão. E ele diz: aquele que vem a mim. Como nós nos apropriamos então deste alimento? Este alimento é Cristo e nós nos apropriamos dele, a saber, quando recebemos Cristo pela fé. Porque para os incrédulos não há valor algum em Cristo ser o pão da vida, porque permanecem sempre vazios. Mas Cristo se torna nosso pão, ao chegarmos a Ele como pessoas famintas, a fim de que Ele nos sacie.
O incrédulo, ele está sempre faminto, como estes no início nos versos 30 e 31. Nos mostra mais milagres para que a gente possa crer. Eles nunca estão satisfeitos. Eles sempre estão tentando encher seu coração, encher seu ser de coisas e bens e aquilo que nunca irá os fartar. É sempre mais, e eles nunca têm um nível de contentamento. Vivem correndo, vivem buscando, vivem atrás e nunca se fartam. Mas nós, os crentes, vivemos fartos de Cristo. Nosso coração está preenchido. Mesmo que a gente não tenha conquistado algo, mesmo que a gente não tenha vencido algo, mas nós somos plenos, porque Cristo nos fartou de vida. Cristo é o pão que nos sacia. Quando ele diz jamais terá sede, essa palavra sede, ela é interessante para nós. Ele diz que nós nunca mais teremos fome, e o que crê nele e em mim jamais terá sede. É um sofrimento de muita sede, você está ali como num deserto. Ele está falando diretamente do povo no deserto, então ele traz essa palavra. E figurativamente ela também é usada daqueles que sedentos sentem a dolorosa necessidade e ansiedade de refrescar sua alma. É uma sede espiritual, é uma fome espiritual. Você já conheceu alguém assim? Ou você já passou por algum momento assim? Que parece que você lê as Escrituras, que você ora, mas aquilo não te enche. Você estava perdido, você corria pelo um lado, pelo outro e nada te satisfaz. Você pode conquistar tudo e nada te satisfaz. Esses dias eu estava vendo um podcast e uma pessoa falando que ela já tinha conseguido todos os títulos que ela poderia conseguir na modalidade esportiva dela. E parece que aquilo tinha perdido a graça, então ela estava tentando sempre algo novo e nada a saciava. Assim é a vida do mundo. Assim é o coração pecaminoso. Nada o sacia. Ele está sempre buscando. Sejam em bens, sejam em pessoas, ele é como uma sanguessuga. Me dá. E nunca se satisfaz. O Senhor, com este texto, ele nos chama a um nível de santidade, de plena confiança nele. Um estilo de vida ao qual nós vivamos em plenitude. Porque quando recebemos deste pão, nós estamos realizando também o que o Senhor faz. Porque se dele nos alimentamos, dele nós somos. Estamos unidos a ele. E depois ele vai tratar isso como sua carne e seu sangue, verdadeiramente, no restante do capítulo. Mas nós devemos entender que o que o Senhor fala aqui é de uma satisfação plena em quem ele é e no que ele nos dá, e não naquilo que é passageiro. Se nós nos alimentarmos desse pão, nós estaremos satisfeitos em Cristo e na vida eterna. Enquanto nós não nos alimentarmos verdadeiramente desse pão, nós sempre estaremos querendo mais e mais, e nunca satisfeitos no que ele já nos deu. Jesus é o pão que sacia de nós toda aquela fome espiritual, aquele vazio interior. Isso não significa que não haja necessidade de contínua dependência dele, de contínua alimentação por parte dele. Porque alguns vão pensar, Jesus me fartou, eu o conheci, então pronto. Não. Este pão que ele nos dá é algo contínuo. Estou concluindo já. Então, não significa que você não deva se alimentar dele constantemente.
Significa que não há mais aquele vazio íntimo que havia por ocasião de encontro inicial com Jesus. Aquele vazio que você sentia antes de encontrar com esse pão não existe mais. Mas este pão Cristo te dá constantemente. A saciedade completa ocorre quando aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro estão diante do trono de Deus. Quando nós então seremos fartos verdadeiramente? Quando então nossas almas serão fartas? Quando então todo o meu ser será farto? Quando Cristo voltar e nos buscar. Então ele diz a João, lá em Apocalipse 7:16, e é neste momento que o seu povo estará farto por toda a eternidade. Ele diz a João: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Você pode estar sentindo um vazio, você pode estar passando por um vazio espiritual, pela necessidade de uma comprovação do Senhor. Mas lembre-se, Ele é o pão da vida. Você já provou deste pão. Você já se alimenta deste pão. E se seu coração perguntar, mas por que eu não me sinto farto? Jesus diz, você se sentirá. Calma, meu filho, calma, minha filha, não tardarei. E você não sentirá mais fome, e você não sentirá mais sede. Você será pleno e farto em Cristo Jesus. Vamos orar ao nosso Senhor neste momento. Santo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque apesar das lutas e do vazio que às vezes, Pai, sentimos, por causa, Santo Deus, dos momentos ao qual somos supridos ou somos tentados a achar que o Senhor não está presente, na verdade, nos momentos, Pai, em que parece que a solidão nos domina e Tua presença não está conosco e nossa mente e coração quer ser tentado a questionar e as pessoas perguntam onde está o Teu Deus e queremos no nosso coração questionar isso, Santo Deus. O Senhor vem com a Tua palavra que nos traz vida e que nos alimenta. E o Teu Filho amado, Cristo Jesus, disse: eu sou o pão. Eu sou o pão que vos farta. Eu sou o pão que enche seu espírito. Eu sou o pão que vocês devem buscar. Eu sou o pão que vocês devem se alimentar. Assim, Santo Deus, não há outro local para irmos, senão para o Senhor. Não há, Santo Deus, outro local para nós nos satisfazermos, porque todas as coisas são passageiras. Mas o que o Senhor nos promete é eterno e não passará. Um dos teus filhos, muito sabiamente, disse certa vez: só uma vida nós temos, e ela logo passará. Somente o que é feito para Cristo permanecerá. Assim, Santo Deus, toma as nossas vidas, e com os olhos fixos no porvir, aguardamos o maravilhoso dia que o Senhor olhará para nós como Tua igreja, como Tua noiva amada, olhará em nossos olhos, enxugando dele todas as lágrimas e falando: não terão mais fome, nem terão mais sede, porque estaremos contigo reinando na nova terra e nos novos céus. Graças te damos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, em resposta ao